necessário o cartão. Aqui algumas informações para o uso, então o uso o serviço de empréstimo, os prazos vão variar um pouquinho conforme o tipo de usuário que a gente é, se a gente é aluno, servidor, se é professor, se é estudante da pós-graduação, e alguns materiais, independente do tipo de usuário que a gente é, o prazo é do material e não da modalidade de usuário que a gente é. Então, às vezes, alguns itens vão ser de empréstimo semanal, ou empréstimo 3 dias, ou consulta local. Então, esses materiais, independente do usuário que a gente é, independente da modalidade do nosso vínculo com a universidade, eles sempre vão obedecer aquele prazo do material. Então, semanal sempre vão ser 7 dias, 3 dias, o próprio nome já diz, e o consulta local são os materiais que têm empréstimo por 3 horas. São aqueles materiais, por exemplo, como dicionários, que a gente pode emprestar por 3 horas para fazer a prova de proficiência, e depois retorna o material no mesmo dia para a biblioteca. Algumas bibliotecas têm também a possibilidade dos empréstimos de fim de semana, então são aqueles livros que a gente pega no final da sexta-feira e tem que devolver até os primeiros horários da segunda também. Então, isso vai variar um pouco conforme a biblioteca, mas essas informações de prazo ficam vinculadas aos itens, como a gente vai ver. Então, o que as bibliotecas da URGS, de modo geral, oferecem? Os manuais e tutoriais específicos para suas áreas, os seminários e cursos, que necessariamente não são vinculados ao Super 8, mas também os cursos locais, as formações locais, as visitas orientadas para as turmas que estão iniciando, os espaços de estudo individual em grupo, que vão variar um pouco conforme a própria estrutura da biblioteca e da unidade, o empréstimo domiciliar para os usuários que têm vínculo ativo, ou seja, quem está vinculado atualmente à universidade como professor, como aluno ou como servidor. E também a orientação para a normalização de trabalhos acadêmicos. Aqui também são alguns recursos que as bibliotecas oferecem. O nosso acervo são quase 900 mil livros. Esse número provavelmente já cresceu bastante. E agora nós vamos falar do Sabe Mais. O que a gente pode fazer no Sabe Mais? Fazer a pesquisa básica e avançada e conferir as nossas informações de circulação de materiais, empréstimos, fazer o processo de renovação, fazer as reservas e cancelamentos de reservas e o controle dos débitos que eventualmente sejam gerados por atraso nas devoluções. Ok. A gente também pode fazer, no caso do controle de débitos, emitir a guia de recolhimento da União para fazer o pagamento das multas e salvar os nossos resultados e exportar os nossos resultados individualmente ou em grupo para gerenciadores de referência. A gente cita o Mendeley e o Zotero, mas ele gera formatos que são compatíveis também com outros gerenciadores. Então, agora nós vamos fazer a configuração de proxy e o login na rede federada para que vocês possam acessar os mesmos conteúdos. Então, como a gente está fora da URGS, para que a gente consiga usar os melhores, ter acesso a todos os recursos que o Sabe Mais nos oferece, a gente vai precisar fazer 2 configurações. A configuração de proxy, mais fazer o login via rede federada. Isso, a princípio, só a configuração de proxy já faz a gente estar na rede da URGS. Mas o login na rede federada,
pela forma como o Sabe Mais é configurado, nos permite acessar alguns conteúdos extras sem precisar de novos logins. Então, é sempre bom já fazer as duas coisas e também nos traz mais opções para exportação de resultados. Eu vou compartilhar minha tela. Se vocês olharem aqui no mconf, ao embaixo bem à esquerda, ao embaixo de bate-papo público, tem a opção notas compartilhadas. Se vocês clicarem ali, tem os links para a parte de configuração de proxy também. Caso vocês se percam em algum momento, precisem revisar essas informações, os links estão ali. Então, agora eu vou compartilhar minha tela e fazer essas configurações para a gente ver como funciona. O Wagner também colocou no bate-papo o link direto para a configuração de proxy. Certo. Existem mais de uma forma de fazer a configuração de proxy. A gente pode fazer ela no sistema operacional ou pode fazer ela em alguns navegadores, como o Firefox e o Safari. Eu gosto de fazer no navegador porque aí eu não preciso do proxy para acessar a internet por outros serviços, inclusive o Bookshelf, que é um dos aplicativos que a gente usa para acessar livros eletrônicos, não funciona com proxy no sistema. Então, por isso eu vou preferir colocar o proxy no navegador. Como é que eu vou fazer isso no Firefox? Eu vou vir aqui nas opções, vou pesquisar por proxy e vou em configurar conexão. Só um instantinho que eu vou só mudar uma configuração no meu mouse para ficar mais fácil de ver o que eu estou fazendo aqui. Só um instante. Então, aqui na configuração de conexão, eu vou clicar nessa opção aqui, configuração manual de proxy, e vou utilizar os dados que estão disponíveis naquele tutorial de configuração. Então, o endereço do proxy vai ser chasquiproxy.urgs.br e a porta vai ser a 3128. Eu marco essa opção de usar para HTTPS, porque muitas bases de dados usam esse protocolo hoje em dia, e dou um OK. Vou clicar em uma nova aba e deixa eu ver, vou pesquisar aqui pelo Sabe Mais. Existem mais de uma forma de acessar o Sabe Mais. Pela página inicial da maior parte das bibliotecas. Agora sim, ele me pediu aqui. É isso que eu estava esperando que ele fizesse. Então, como é que a gente vai entrar com a autenticação de proxy? Com o cartão e a senha do portal. Então, OK. E para acessar o Sabe Mais, a gente pode ir por diferentes caminhos. Eu posso procurar um site de biblioteca da URGS, posso procurar por bibliotecas URGS para ir para o site geral das bibliotecas da universidade e posso ir pelo próprio endereço do Sabe tradicional. Então, nas páginas das bibliotecas, deixa eu clicar aqui, fechar o pop-up, pesquisando aqui nessa caixa de busca, eu já estou buscando dentro do Sabe Mais. Aqui eu começo a pesquisar com uma busca básica. A mesma coisa
no site das bibliotecas da URGS, no site geral das bibliotecas da URGS. Então, eu tenho uma caixa em que eu vou fazer a pesquisa básica, ok? E pelo catálogo, pelo SAB, eu posso clicar nessa opção aqui, que vai me mandar para a página do SAB+. E aí eu já tenho a possibilidade de expandir um pouco mais as minhas buscas e já fazer o login, que vai abrir a possibilidade de uso de algumas ferramentas extras se eu estiver logado. Então, eu acho que nesse momento que a gente não tem como utilizar as máquinas da URGS, talvez esse modo seja o melhor, porque ele já nos traz direto essa opção para fazer o login antes de iniciar as pesquisas. Então, eu venho aqui e clico em faça a configuração, ele diz faça a configuração de proxy e o login aqui. Então, a gente clica aqui para fazer o login, que vai usar o nosso cartão e a nossa senha do portal da mesma forma, mas é uma autenticação pela rede federada. Então, a gente dá o login. Por que eu recomendo fazer, se eu fizer o login só pela rede federada, eu vou ter acesso às ferramentas e a boa parte do conteúdo que o Sabe Mais nos dá acesso. Sim, porque ele vai nos permitir acessar o conteúdo do portal da CAPES. Por que fazer também o proxy? Porque o proxy nos permite ter acesso ao conteúdo que a URGS assina. Então, existe, por exemplo, a base de normalização, a base de normas da BNT é uma assinatura da URGS, não é uma assinatura da CAPES. Existem outras bases específicas da área do direito e algumas outras que as assinaturas são da universidade e não da CAPES. E aí, o acesso pela rede federada não nos permite ver esse conteúdo. A gente consegue identificar que ele existe, mas não consegue acessar ele. Então, essa combinação de proxy e rede federada nos dá acesso ao conteúdo da CAPES, conteúdo da URGS, mais as ferramentas que o Sabe Mais oferece. Se vocês notarem, agora que a gente fez esse login, aparece essa opção aqui, ó, da pasta. Então, que vai nos permitir salvar, favoritar conteúdo e juntar o conteúdo numa sessão para depois, por exemplo, mandar para um gerenciador bibliográfico sem ter que estar fazendo isso um a um ou fazendo uma seleção a cada página. Ok? Então, esse é um recurso que está vinculado ao fato da gente fazer o login. Tudo tranquilo até aqui? Eu vou parar um pouquinho o compartilhamento de tela para antes a gente ir na pesquisa mesmo, ver algumas características sobre o Sabe Mais. Ok? Então, aqui, como a gente pode acessar? Aqui já fala um pouquinho das opções de busca. Antes da gente entrar nessa parte, eu quero falar para vocês de por que o Sabe Mais é diferente do SAB. O SAB era o catálogo das bibliotecas da URGS. Então, o que estava no SAB era aquilo que a equipe das bibliotecas catalogava e inseria no nosso catálogo eletrônico. É um conjunto bastante grande de informações, como a gente viu, tem quase 900 mil registros. Mas o que ficava de fora? Ficava de fora boa parte do conteúdo que é assinado pela própria URGS e pela CAPES. O que o Sabe Mais faz? O Sabe Mais, ele agrega o conteúdo de diferentes bases. Então, ele pega o que está no nosso catálogo, o que está no Lume, o que está na base Minha Biblioteca, que é uma base de livros eletrônicos,
o que está na base da SAGE, que é uma base sobre metodologia de pesquisa que a URGS assina, o que está no conteúdo da Science Direct, que são as revistas Elsevier, que a CAPES assina para as universidades, e agrega tudo isso num único local. Nos permite ter acesso e pesquisar nesse conteúdo a partir de um único motor de busca, que é o SabeMais. Então, quando eu faço uma pesquisa no SabeMais, eu estou pesquisando em diferentes lugares ao mesmo tempo, e isso economiza uma série de tempo para quem está fazendo a pesquisa, porque me permite acessar o conteúdo de diferentes fontes ao mesmo tempo. É claro que, como essas fontes têm características diferentes, isso muda um pouco a forma como a gente tem que pensar a nossa pesquisa, já que na prática a gente está pesquisando em diferentes lugares ao mesmo tempo, ok? Então, se a gente olhar nas opções de pesquisa do SabeMais, se a gente faz a busca pela caixa básica que tem nos sites, é uma busca básica. Mas se a gente vai naquela página inicial do próprio SabeMais, a gente já tem a opção de pré-selecionar alguns comportamentos de como a base vai fazer essa pesquisa, ok? Então, depois eu vou mostrar lá especificamente. Então, aqui é esse primeiro conjunto que a gente pode fazer de como a base vai pesquisar. E aqui, a busca avançada. Deixa eu colocar aqui. Então, os operadores que a gente pode utilizar no SabeMais. Assim como diferentes bases de dados, o SabeMais também nos permite utilizar os operadores booleanos, AND, OR e NOT, para limitar ou ampliar os resultados. O asterisco, como um truncador para fazer pesquisa por radicais. E aí, um detalhe bem importante. Como o SabeMais traz conteúdo de diferentes bases de dados, essas bases vão estar em diferentes idiomas também. Como boa parte do conteúdo das bases de dados acaba recebendo as suas informações, a descrição por palavras-chave, resumo, em inglês, é interessante. A gente pode pesquisar só em português? Pode, não há problema nenhum. Mas, se a gente quer ter uma visão mais geral do conteúdo que o SabeMais pode nos trazer, colocar os termos em inglês também pode nos ajudar bastante a recuperar essa diversidade de resultados que o SabeMais agora consegue nos trazer. A gente também pode usar os operadores de proximidade, então as aspas para fazer busca por expressões fechadas, e o SabeMais também nos permite o uso dos operadores de proximidade e precedência, que a gente chama. Então, o N significa near. Então, é quando eu digo que eu quero dois termos próximos um do outro a uma distância de, no máximo, então, N2, duas palavras de distância. Então, aqui tem um exemplo para mostrar que ele vai buscar modelo hidrológico, nesse caso, porque não tem nenhuma palavra, mas se eu tivesse modelo hidrodinâmico hidrológico, ele também ia buscar, porque são duas palavras de distância. Nesse caso, não faz diferença a ordem. Então, hidrográficas, modelos, também serviria, porque essas palavras estão próximas. Há, no máximo, 2 termos de distância. Então, não faz diferença a ordem. Se eu quero estabelecer uma ordem, ou seja, essa palavra tem que estar primeiro que essa nos resultados, aí eu vou usar esse operador aqui, o W, que quer dizer within. Outro recurso que também nos permite buscar por proximidade é colocar entre parênteses a busca. Então, diferente das aspas, ele não vai buscar como uma expressão fechada, mas vai entender que eu estou fazendo uma pesquisa como essa. E aí,
quando eu uso parênteses, significa que esses termos têm que estar numa distância máxima de 5 palavras entre si, onde quer que eles apareçam. Então, se é no resumo, se é no título, se é nas palavras-chave. Então, só lembrando um pouquinho como funcionam os operadores booleanos. Então, o AND vai limitar os resultados àqueles que contêm os termos em comum. O OR vai ampliar. Roberta, sim e não. Por exemplo, muitas bases têm recursos de operadores de precedência, porém, a gente tem que ver como cada base configura isso. A Web of Science usa o near. Deixa eu só... Mas na Web of Science, a gente tem que escrever near 2. Na Scopus, a gente pode utilizar, na Scopus, o ifin é o ifin também que a gente usa, então é w/2, mas o ifin não faz diferença entre ordem. Se eu quero numa ordem pré-estabelecida, na Scopus eu tenho que utilizar o pré/2. Então, a boa parte das bases tem operadores de precedência. A EBSCO, a EBSCO é a empresa que fornece a estrutura tecnológica por trás do Sabe Mais. Então, a EBSCO, se eu for fazer uma busca na EBSCO Host, que é uma outra base que a gente tem acesso pelo portal da CAPES, aí eu vou usar os mesmos operadores de precedência que eu uso no Sabe Mais, porque a lógica da base é a mesma. Então, os operadores de precedência que a gente usa no Sabe Mais vem do fato de quem nos fornece a mecânica por trás desse motor de busca. E aí eu vou usar esses mesmos operadores que eu uso aqui no Sabe Mais, que é o N2 ou o Within 2. E aí vocês podem ver que a forma como a gente escreve varia um pouquinho conforme a base. Então, na Web of Science, aqui é a Web of Science, eu preciso escrever near. Na Scopus, eu uso o W barra. Então, isso varia um pouquinho conforme a base. O problema é que as bases, Roberta, a maioria delas não são fornecidas não são fornecidas por fornecedores nacionais, mas de repente a gente pode brigar por uma ISO para as bases de dados seguirem sempre o mesmo padrão. Ok? Então, sobre os operadores booleanos, lembrando, o OR vai nos ampliar os resultados, porque permitem pesquisar variações nos termos, e o NOT vai eliminar termos que a gente não quer. Então, de repente, eu estou buscando por jogos educativos, jogos educacionais, mas eu não quero jogos que tenham a ver com o aspecto de matemática. Então, aí eu coloco NOT, matemática, e aí elimino. Então, AND e NOT limitam resultados, OR amplia. Ok? Ok, então agora nós vamos lá para o Sabe Mais mesmo, para fazer uma busca e ver como isso funciona na prática. Ok? Vou compartilhar minha tela novamente. Ok. Então, aquelas opções que a gente mostrou no início, elas ficam disponíveis aqui. Então, a princípio eu tenho essa tela, ou aqui no inicial das bibliotecas, dos sites das bibliotecas, a gente não consegue definir onde quer fazer a busca. Mas se a gente já está na página do Sabe Mais, a gente já consegue estabelecer, mesmo na busca básica, alguns campos para fazer a busca. E eu já tenho a possibilidade de estabelecer algumas opções. Então,
O que que eu posso fazer aqui nas minhas opções de busca? Eu não falei falar um pouquinho também dessa barra superior que a gente tem acesso. Então, aqui para fazer uma nova busca, aqui se a gente quiser acessar a versão antiga do SAB, aqui para ir no site das bibliotecas, para de repente ver alguma informação sobre uma biblioteca, sobre um serviço. Aqui na parte do acesso fora do campo são todos os tutoriais para fazer a configuração de proxy, a configuração CAF. Se de repente eu quero ir direto, fazer uma renovação ou verificar um débito, eu posso ir por aqui. Eu também posso fazer esse acesso direto pelas páginas das bibliotecas. E se eu quiser mudar o idioma, e a ajuda do Sabe Mais e o contato. Aqui tem o link de ajuda que está lá no site das bibliotecas, então tem uma explicação detalhada sobre vários desses recursos que a gente vai ver hoje. Então, além da apresentação de hoje, mais informações também estão disponíveis aqui. O contato, caso vocês precisem de alguma informação sobre o Sabe Mais, ou sobre os serviços das bibliotecas. E um detalhe importante, o Sabe Mais é uma base que foi implantada em agosto do ano passado e é uma base em constante transformação em 2 sentidos. É uma base que está recebendo conteúdo novo todo o tempo, tanto da catalogação das bibliotecas da URGS, então mesmo nesse período as bibliotecas não pararam de catalogar, então ele está recebendo dados novos todo o tempo da produção da URGS, das bases de dados que estão fornecendo informação sobre novos materiais para ele, e também é uma base que está em mudança constante no sentido de que a equipe da URGS continua trabalhando para adaptar a interface para as necessidades da universidade, do pessoal da universidade. Então, eventualmente, se vocês encontrarem algum problema, podem entrar em contato e informar, porque muitas vezes são os ajustes que ainda está se fazendo para obter a melhor configuração dessa ferramenta para a comunidade da URGS, ok? Então, e aqui é a pasta, que é onde a gente vai poder jogar os nossos resultados, se a gente quiser fazer uma pré-seleção inicial antes, tá? Nessas opções, eu posso selecionar se eu quero que ele pesquise como se tivesse aspas, então frase exata, se eu quero que ele pesquise tudo como se eu tivesse um OR entre os termos, ou se eu quero que ele pesquise todos os termos como se na prática eu tivesse um operador AND entre eles, que geralmente é o padrão. Se eu aplicar assuntos equivalentes, no sentido, em algumas bases existe a possibilidade de tradução dos termos, mas isso não é válido para tudo. Então, por isso que, se existe a possibilidade de assuntos equivalentes, eu recomendo utilizar o OR para fazer a busca, para garantir que a gente está pegando todos os possíveis resultados. Se de repente o que eu quero é só o conteúdo que está no SAB, eu quero saber algo que tenha físico nas bibliotecas, eu posso clicar em SAB, catálogo, e aí eu já vou limitar os resultados a só aquilo que está no SAB. Se eu quero conteúdo da minha biblioteca é uma base de livros eletrônicos em português que tem boa parte do conteúdo que é de bibliografia e existe que é bibliografia em português e tem disponível e tem disponível eletrônico, tem muito na minha biblioteca, porque é uma base que congrega editores brasileiros. Então, eu posso clicar aqui porque eu só quero o livro eletrônico em português, eu mais ou menos sei qual é o material, clico aqui. Pré-prints. Hoje em dia, os editores de periódicos científicos fazem muito a publicação online primeiro. Então, antes deles atribuírem aos artigos um número, um volume ou a paginação, eles já divulgam online o conteúdo para quem tiver interesse. Então, eu posso dizer, eu só quero ver pré-prints, que é, tipo, o que é mais recente de publicado vai estar em pré-prints a princípio.
Então, posso limitar. Posso fazer uma limitação por ano. De repente eu só quero as coisas desde 2015. Então, só dos últimos 5 anos, por exemplo. Então, eu venho aqui e limito. Opa. Posso limitar já por idiomas aqui e posso limitar em qual biblioteca eu quero os resultados da minha pesquisa, ok? Eu vou fazer uma pesquisa aqui por palavras-chave e eu vou pesquisar por drenagem urbana. Então, drenagem urbana é uma expressão. Drenagem urbana. Ele já vai me dando algumas sugestões. Só que como eu quero também os resultados das outras bases, eu vou usar o OR. E drenagem urbana, a gente pode expressar em inglês como urban, storm drainage também. Então, eu vou fazer assim. Urban or storm and fecho os parênteses. Eu estou fazendo isso aqui como uma expressão mais comprida, mas eu também, se eu quero estruturar essa minha busca de forma mais organizada, eu também posso vir aqui na busca avançada e aqui eu tenho as mesmas opções de pesquisa, de busca que eu tinha na busca básica, mas eu tenho a possibilidade de pré-selecionar os campos onde eu quero esses resultados, e para além daqueles 3 campos que eu tinha na busca básica. Então, eu quero que isso seja termos do assunto. Então, ok? E aí, eu posso fazer a mesma busca mais organizadinha, porque eu tenho a possibilidade de usar mais campos. E eu posso, inclusive, acrescentar mais campos no mais, ok? Então, é drenagem urbana, OR. Então, aqui eu também posso escolher o operador booleano que eu vou usar. Aqui, urban, OR, storm. Vou colocar esses dois entre parênteses para saber que é um ou outro aqui. E qualquer um dos dois, and, mais, drainage. É quase como fazer uma expressão matemática, ok? E lá eu tinha limitado aos últimos 5 anos. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, 2015 e 2020. Tranquilo até aqui, pessoal? Ok. Então tá. Então agora vamos clicar em buscar. Ok. Então, aqui ele está apresentando os resultados de busca. Então, ele recuperou quase 140 mil resultados, né? Buscando no SAB, buscando nas diferentes bases, e a gente pode ver onde ele está buscando. Deixa eu mostrar um pouquinho desta página aqui. Então, ele ordena os resultados por relevância, mas eu posso dizer que eu quero por data, eu quero o que é mais recente primeiro. Ok? E aí vocês veem que como a gente tem de diferentes bases, o nosso primeiro resultado é em chinês. Se eu quiser, por exemplo, nesse primeiro momento eu não quero acesso a essas bases aqui. Então, eu posso clicar aqui para jogar, ampliar melhor a visualização desses resultados, ok? Eu posso, inclusive, eu tenho no momento 30 resultados por página.
Se eu preferir, eu posso marcar para até 50 resultados nessa página, ok? E aí ele já está trazendo os primeiros 50 resultados. Dificilmente eu vou ler 140 mil itens, então, a partir daqui, eu posso começar a limitar o que eu obtive como resposta nessa minha busca, ok? Então, aqui eu posso limitar pela coleção que está me oferecendo esse material. Então, só pelo que está vindo da minha biblioteca, só pelo que está vindo do SAB, só pelo que tem texto completo. Texto completo com tradução, na prática, não são muito diferentes um do outro. E pelo tipo de documento. Ele vai me mostrar os principais aqui, mas eu posso clicar aqui e ele vai me mostrar todas as opções que eu tenho. Então, desde o vídeo sobre drenagem urbana, até publicações de conferências, notícias, resenhas sobre materiais sobre o tema, livros eletrônicos, conteúdo de revistas acadêmicas, relatórios. Vamos limitar por relatórios, vamos ver o que vem aqui o resultado. E eu vou deixar as revistas acadêmicas, ou talvez os livros eletrônicos, para a gente ver como é que são esses resultados. Então, eu tenho 50 mil livros, 4 mil relatórios, vamos atualizar. Ok, então aqui eu já limitei um pouco meus resultados para 55 mil itens. Eu também posso ver por aqui quem está fornecendo, de quais bases de dados está vindo esse conteúdo, ok? Então, essas são as bases que a gente tem, que estão fornecendo essa informação. Então, a SAGE é uma base que vem via URGS, a I3E é uma base que vem via CAPS, o SAB é uma base da URGS. E aqui as outras bases, a Springer é uma base que vem via CAPS. Então aqui aqui a gente tem uma noção da quantidade de fontes que estão sendo agregadas no SAB+. E que ao invés da gente precisar pesquisar uma por uma, agora a gente consegue pesquisar todas dentro do SAB, ok? Vamos limitar por idioma. Então, todos os idiomas representados aqui. Então, eu vou marcar inglês, espanhol e português. E vou atualizar. Ok, então já reduzi cerca de 2 mil itens. E eu posso ver também a editora que está fornecendo esse conteúdo, quais as revistas, no caso de material que venha de periódicos, né? E os assuntos associados a essa minha busca. Ok? Inclusive, a partir daqui eu posso pensar em outros termos para ampliar e melhorar os meus resultados de busca. Então, eu vou limitar aquilo que tem a ver com hidrologia, recursos hídricos, a parte de engenharia. Ok. Parte de... Ok, e vou atualizar. Então, aqui eu já fiz uma redução bastante drástica da quantidade de resultados que eu vou ter. E eu reduzi esses meus resultados para 653 itens, ok? Então, agora vamos... e esses itens são de todos os tipos. Eu tenho aqui material
de periódico, a gente consegue ter uma noção do material por aqui, antes de precisar clicar no item em si. Se a gente colocar o cursor sobre essa área, a gente tem uma visão rápida do material, inclusive com resumo, então a gente pode ler, de repente, por aqui já estipular se interessa ou não interessa. Eu posso fazer uma exportação para gerenciador, deixa eu inclusive abrir o meu Zotero aqui. Eu posso fazer uma exportação para gerenciador de itens específicos, então por aqui. Eu posso exportar todos esses resultados por aqui, pelo compartilhar, nessa opção de enviar por e-mail os resultados, e aí ele vai me enviar um arquivo RIS para o gerenciador via e-mail, ou eu posso utilizar a opção de salvar aqueles que me interessam na minha pasta quando eu tiver feito o login. Então, eu vou clicar. Esse aqui me interessa. Esse aqui é mais sobre sedimentologia, não é o que eu estou procurando. Esse aqui é um livro. Eu já vou falar um pouquinho sobre a possibilidade de acesso aos livros eletrônicos. Esse material vem da coleção de livros eletrônicos da EBSCO, ok? Então, eu posso já ver ele aqui dentro. Então, clicando em texto completo, eu já posso ver o conteúdo e fazer a leitura dele aqui dentro. E posso fazer o download de trechos específicos. Tá? Então, eu posso estabelecer que eu quero essa e as próximas 10 páginas e fazer o download. Então, ou fazer o download do capítulo em si. Esse download capítulo a capítulo não é um download de PDF protegido. Então, eu posso fazer o download do capítulo e jogar esse capítulo para dentro do meu gerenciador bibliográfico sem problemas, tá? Por outro lado, se eu quiser fazer o download do livro inteiro, o que eu vou ter... Deixa eu salvar aqui o material. Ok. Salvei, então. E aí, deixa eu mostrar para vocês no gerenciador. Então, eu peguei este livro aqui. Vou exportar ele para o meu gerenciador. Eu não sei porque ele pede essa coisa do EndNote. Deixa eu fazer diferente, então. Ok, então aqui ele foi exportado para o meu gerenciador e se eu quiser, eu posso pegar aquele capítulo. Deixa eu inclusive mudar, porque na realidade o que eu vou ter é um capítulo do livro. Aí ele já jogou para cá. E eu vou buscar aquele capítulo que eu tenho lá nos meus downloads e jogar para dentro do Zotero. Ok? E aí eu já tenho o material dentro do meu gerenciador. Isso eu posso fazer com os livros da EBSCO, que são quando eu faço o download dos capítulos. Se eu quiser fazer o download completo do livro,
Eu posso, mas aí eu vou precisar de um outro programa para acessar o conteúdo, que é o Adobe Editions. E este download não vai ser um download permanente. Ele vai ser uma espécie de empréstimo de material, e aqui eu vou precisar de um login para a EBSCO. Então, algumas bases de livros eletrônicos não é o acesso da URGS que nos permite, ele nos permite encontrar o material, nos permite acessar o link, mas algumas bases vão exigir logins específicos para a base. Vai ser o caso, para poder fazer esse download, vai ser o caso dos livros da EBSCO, vai ser o caso dos livros da minha biblioteca também, que eu vou mostrar mais adiante. Então, eu vou fazer o login, mas eu posso optar por não fazer login nesses materiais e simplesmente fazer a leitura em tela, desde que eu tenha rede, e isso também é possível sem problema nenhum. Esse recurso é mais interessante quando eu preciso fazer uma leitura offline do material, ok? Então, eu vou lá onde eu baixei. Então, aqui eu tinha o capítulo, e o capítulo eu posso baixar um a um, e aqui eu tenho o livro todo, que eu vou clicar para abrir, e aí eu estou abrindo neste outro programa que eu vou precisar fazer o download se eu quiser fazer o empréstimo desse material. Então, esse material, depois de 7 dias, ele vai ser retirado da minha biblioteca pessoal. Por isso que nesses materiais a gente não recomenda fazer as notas no próprio item, e sim utilizar os sistemas de nota do gerenciador que vocês utilizam para acrescentar as informações que vocês acham importante, porque assim que o material deixar de estar na biblioteca de vocês, vocês ainda têm as anotações sobre o item, ok? Tá. Então, isso para os livros desse provedor, que é a EBSCO, ok? Deixa eu voltar para o Sabe Mais. Ok, aqui, então. Então, esse foi um exemplo com um livro eletrônico. Às vezes pode acontecer de... O Sabe Mais, ele tem um atraso em relação o que a gente produz e coloca no Sabe, ele aparece imediatamente no Sabe, porque é o mesmo servidor. O que a gente registra precisa de pelo menos um dia para ser colocado no Sabe Mais. Porque o que acontece? O Sabe Mais, ele está puxando dados de diferentes bases de dados. Então, ele agrega essas informações, bota para dentro dele e cria os links para os locais originais. Então, sempre tem essa atualização, ela é sempre feita em relação ao SAB de um dia para o outro. Então, pode acontecer. Se é um material muito recente que foi inserido no SAB, então, no mesmo dia ele vai aparecer no SAB. Mas no Sabe Mais, ele vai levar um tempinho para aparecer. Ok? Então, esses exemplos aqui são todos materiais da EBSCO. Deixa eu colocar mais alguns para minha pasta. Deixa eu ver. Esse aqui também. Então, aqui eu posso ir selecionando o material que me interessa e colocando ele para dentro da minha pasta. Se eu quiser, eu posso já colocar, tipo, todos os resultados dessa pasta para o gerenciador? Posso. Eu posso fazer isso pelos plugins dos gerenciadores, como o plugin do Zotero. Então, se eu clico aqui, ele encontrou todos aqueles materiais e aí vai me permitir selecionar os que eu quero ou dizer que eu quero tudo e colocar para dentro do Zotero, ou pelo plugin do Mendeley também. Daí vai depender do gerenciador que vocês utilizam. Então aqui o Mendeley também já foi encontrando
E aí, quando a gente está com o proxy e o login feitos, se tiver o PDF, os gerenciadores já vão encontrando os PDFs e já vão colocando junto com os registros se a gente utiliza o plugin. Então, a vantagem de utilizar os plugins dos gerenciadores com o Sabe Mais é que ele já vai trazendo os PDFs. De repente, se eu não quero os PDFs, então eu posso trabalhar com a importação, com a exportação dos resultados um a um, ou eu posso trabalhar com a exportação a partir da pasta. Então, vamos selecionar mais alguns resultados aqui. Ok. Deixa eu ir para a próxima página para a gente pegar também opções de outras páginas. Então, aqui temos um material provavelmente produzido aqui no Brasil. Ok. Então, tá. Então, aqui eu tenho uma seleção feita na minha pasta já. E aí eu vou às vezes, no login, às vezes o que acontece, Roberta, é que a EBSCO exige um segundo login nos sistemas dela. Esse login, que foi aquele login que eu fiz para conseguir baixar o artigo para o Adobe Editions. Tu pode, uma coisa boa da EBSCO é que ela te permite fazer o acesso com o teu login do Google, se tu tiver. Então, eu optei por não fazer porque eu prefiro tudo vinculado ao meu e-mail profissional em relação às questões de material bibliográfico. Mas é uma opção interessante porque te facilita a vida. Tu só clica ali, vai com o Google e ele consegue te dar acesso a princípio. Mas depois, se tu quiser nos mandar o material que tu teve problemas para acessar, a gente pode verificar o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho aquela minha seleção de material. Se vocês olharem aqui na minha pasta, como eu fiz aquele login para baixar o conteúdo, eu tenho outros livros eletrônicos, tanto nesse computador quanto em outro. E aí, se vocês olharem aqui, ele já está me dizendo quais são os livros que estão emprestados para mim. São livros que eu baixei no Adobe Edition, são livros da EBSCO, mas que daqui a 7 dias, esses daqui a 6 dias, porque eu baixei eles ontem, vão sair da minha biblioteca, porque esse full download, o download completo, ele é um empréstimo, ele não é um download do item em si. Ok? Então, aqui na minha pasta tem aqueles artigos que eu pré-selecionei. E aí, se eu posso usar eu posso. Aqui no caso, o plugin não reconhece, pelo menos não o do Zotero. Deixa eu tentar o do Mendeley. Ó, o do Mendeley também não reconhece aqui. Então, a pasta ela serve mais para essa importação dos registros. Então, de repente, eu estou só catando os registros que me interessam, eu vou fazer a leitura depois. Então, aí eu venho, faço uma pré-seleção dos itens que me interessam, e aí seleciono marcar todos, e aí eu posso exportar eles para o meu gerenciador. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar no formato que eu quero. Então, se vocês usam um EndNote por algum motivo, podem clicar no EndNote Web. Se vocês costumam escrever com LaTeX e aí precisam das referências no formato BibTeX, podem clicar nessa opção aqui também. Se vocês usam o Zotero, se vocês usam o Mendeley, vocês clicam nessa opção do RIS. E aí eu já posso, inclusive, marcar que depois que eu não quero que esses itens fiquem na minha pasta. Depois que eu fizer a exportação, ele pode, inclusive, limpar o conteúdo. Então, clico aqui, salvo.
e ele vai gerar um arquivo. Vou salvar. E vou lá no meu gerenciador e vou fazer a importação só desses registros. Importar é um arquivo PIS. Deixa eu selecionar ele lá dos meus downloads. Ok. Vou selecionar link, porque é uma configuração do Zotero que eu utilizo. Ok. E aí, ele baixou os 14 itens com as informações, com os links. E aí eu já tenho todo esse material organizado sem eu precisar me preocupar em salvar todas essas informações para fazer a referência. Ok? Se eu precisar de uma referência rápida, deixa eu voltar lá. Os meus resultados. Também existe essa opção. Ok. Clicando aqui no item. Então, vamos dar uma olhada num item dentro da base. Se eu quiser, de repente, só mandar essa informação desse item para alguém, eu posso clicar nessa opção link permanente, ok? E aí vai ser um link fixo só para esse registro, porque esse endereço aqui é um endereço que ele se modifica. Ele não é um endereço fixo, ele não é um endereço próprio, ele é a estrutura da nossa busca. Então, se eu quero mandar, olha esse material aqui, usem essa opção de link permanente para poder mandar para alguém, certo? E eu posso também salvar como uma referência específica aqui. Então, eu posso, inclusive, salvar no formato ABNT e eu venho aqui. Embora necessariamente a gente pode olhar e talvez não fique um formato ABNT perfeito, mas pode ser um recurso para mandar um material rapidamente para alguém, então é sempre um recurso interessante. Então, esse é um registro. Esse material não é um material que veio do catálogo, então ele vai nos dizer qual é a fonte, a base que está fornecendo esse conteúdo é a Springer. Quando é um material da URGS, vai estar indicado aqui que é um material do SAP, ok? Agora eu vou fazer uma outra busca para a gente ver um pouquinho também a parte dos materiais físicos das bibliotecas, mesmo que a gente não possa acessar agora para a gente entender como funciona o acesso à busca a esse tipo de material. Tranquilo até aqui, pessoal? Ok. Então, eu vou pesquisar por mecânica dos fluidos. Eu quero... É um título do White, é o autor. Então, eu vou buscar. Então, esse é um material... peraí que eu estou limitando os resultados aqui. Aqui, peraí. Deixa eu tirar. Ele manteve o meu limitador original de data. Então, isso aqui é o que eu quero mostrar para vocês. Esse é um material que a gente tem. Sim, a minha biblioteca é agora. O Mecânica dos Fluidos é um material que a gente tem pelo Minha Biblioteca e também tem a versão física do conteúdo, ok?
Então, deixa eu mostrar para vocês. O material físico, como é que ele vai identificar para nós? Dessa forma, ele vai identificar qual é a biblioteca, e aí eu queria falar para vocês, basicamente, da codificação de cores. Então, verde é que o material está disponível, vermelho é que o material está emprestado, e aqui a data de devolução. Se eu quiser fazer reserva do material que está emprestado, eu vou vir aqui em verificar reserva, e aí ele vai me mandar para o catálogo SAB. Como esse material tem outros itens disponíveis, ele não vai me permitir fazer a reserva, ok? Depois vamos ver se a gente encontra um que eu possa fazer a reserva do material. Esse aqui do IPH. Verificar reserva. Deixa eu ver se eu tenho algum do IPH. Não, mas eu consigo, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu limitar. Bom, só a consulta local está disponível, então a princípio eu posso fazer reserva desse material. Para fazer reserva, eu me identifico utilizando o meu cartão, e aí aqui no SAB, lembrando que a gente tem que usar a senha das bibliotecas, que é uma senha diferente. Ok. Vamos ver se estando logada agora eu consigo fazer a reserva. Ó. Perdão. Por que que a gente não está conseguindo ver essa opção agora nesse momento? Porque as reservas elas não estão permitidas nesse período, já que o material não é possível acessar as bibliotecas. Por isso que não estava aparecendo o link, eu tinha me esquecido. Mas tem a orientação de onde clicar na apresentação quando as coisas quando as reservas voltarem a ser possíveis. Então, vamos partir para Minha Biblioteca, que é um acesso que a gente pode fazer tranquilamente nesse período. Então, esse é um material que eu tenho acesso pela Minha Biblioteca. Por que que o proxy é importante também? Se eu tivesse feito só o acesso via CAF, ao clicar aqui, o Minha Biblioteca não ia nos reconhecer como estando dentro da URGS, não ia nos dar acesso ao conteúdo. Como eu tenho o proxy mais o CAF, clicando aqui, ele vai me dar acesso à versão completa do livro. Então, eu posso acessar esse conteúdo aqui, tá? Então, eu fiz o empréstimo dele. Na mesma lógica que funciona o da EBSCO, a gente só usa um outro programa para fazer a leitura. Como o da EBSCO, se eu quiser ler na rede, eu posso. Ele vai abrir para mim. E vai me perguntar se eu quero salvar para minha conta. Então, eu também tenho que ter uma conta no Minha Biblioteca, certo? Ou eu posso optar por pular essa etapa e fazer a leitura online do material se eu quiser. Se eu quiser salvar esse conteúdo para o meu computador, para o meu celular, eu faço isso inserindo os dados da minha conta, ok? Por que que ele não me reconheceu?
Deixa eu só tentar novamente aqui. Pessoal, eu só vou deixar de compartilhar minha tela uns instantes para ver a questão da senha e já retorno. A princípio, eu já tenho um usuário configurado, tanto aqui quanto sim, a minha biblioteca existe a possibilidade de salvar em EPUB para transferir para o eReader e os da EBSCO também para alguns materiais. Os mais novos têm versão EPUB, na maioria, os mais antigos nem todos têm, aí é preciso usar o Adobe Editions. Então aí vai depender um pouquinho do material. Ah, deixa eu voltar a compartilhar com vocês. Já descobri o que eu tinha feito de errado. Então tá. Era o e-mail que eu coloquei o e-mail errado, por isso que ele estava querendo criar outra conta. Então eu já tenho um e-mail pré-configurado. Então eu clico aqui, coloco a senha e continuar. Então aqui eu consigo abrir o material online, certo? Da mesma forma, como eu fiz o empréstimo desse material, ele também, o cadastro da minha biblioteca. Quando tu tenta fazer o primeiro acesso, lá quando eu vou, deixa eu voltar lá, tentar fazer com... Quando tu tenta fazer o primeiro acesso, ele já te dá a opção. Aqui, ó, deixa eu acessar, deixa eu ver se ele vai me reconhecer. Acho que talvez ele já me reconheça. Ok. Não, então vamos supor aqui, vou colocar o e-mail da biblioteca. Tá? Ele não vai reconhecer esse e-mail, e aí ele vai pedir que tu faça o teu cadastro. Ok? E aí aqui tu pode fazer o teu cadastro para acessar o conteúdo da minha biblioteca. Tá? Então, eu consegui acessar o material, deixa eu fechar aqui, a partir da minha conta aqui. Mas se eu quiser ter ele no computador ou no celular, eu preciso baixar no celular ou no computador esse aplicativo aqui, o Bookshelf, tá? Então, no Windows a gente vai achar essa opção na Microsoft Store, ou a gente pode pesquisar também por minha biblioteca Bookshelf. Na apresentação também tem os links para os diferentes sistemas operacionais. E E aqui, ó, ele tem a opção de baixe o seu aplicativo. E aí ele vai mostrar para onde eu quero.
Sobre a pergunta sobre a possibilidade de ler em e-reader. Então, se for um Kindle, dá para usar essa opção de instalar no Kindle aqui, ok? Então, agora eu vou mostrar. Deixa eu ver se ele já atualizou o fato de que eu baixei o Mecânica dos Fluidos aqui no Bookshelf. E um detalhe importante, se vocês baixarem o Bookshelf no computador, ele não pode estar com o proxy ativado no sistema operacional para ele conseguir baixar. Então, ele só vai fazer o download dos livros depois que vocês desativarem o proxy no sistema operacional. Esse é um dos motivos pelos quais eu também prefiro o proxy no navegador, para não influir com as outras coisas que precisam de rede dentro do computador, ok? Deixa eu mostrar para vocês também como é que ele fica no celular. Ok? Então, o Bookshelf é esse aplicativo aqui. Ó, como eu baixei, ele começou a fazer o download e eu já posso clicar e ele vai fazer o download do material para que eu possa fazer a leitura no celular. O meu celular não está usando o proxy, não está usando nada, está só usando a rede normal. E ele está demorando um pouquinho. 7 dias também. Aqui, agora ele começou a baixar o conteúdo. E aí aqui eu posso acessar o conteúdo, ampliar, diminuir, usando os recursos do touch do celular. Ok? Talvez no celular não seja a melhor tela de leitura, mas para uma consulta rápida, alguma coisa assim, é bem útil. Ou num tablet também a funcionalidade vai ser bem melhor. Ok? Certo? Então, isso é uma função do próprio Windows, na realidade. Bueno, então aqui a gente já viu como acessar os livros eletrônicos da EBSCO, a gente já viu como acessar os livros eletrônicos da minha biblioteca, que é o que vai ter, assim, bastante do conteúdo em português, e existem algumas outras bases que também oferecem livros. Vocês vão ver que elas têm um comportamento, e isso é uma coisa que talvez com o Sabe Mais a gente tenha que se acostumar. O Sabe Mais está trazendo conteúdo de diferentes bases, então o comportamento do acesso ao material vai variar um pouquinho de base para base, ok? Então, vamos ver aqui um outro exemplo de acesso aos livros eletrônicos. Agora, da Springer, por exemplo. A Springer, para alguns materiais, também oferece. Alguns têm o EPUB, outros não têm, o EPUB. Então, vai variar um pouquinho dependendo do quão antigo é o material. Então, com o EPUB a gente também pode jogar para dentro dos leitores dos e-readers. Ok. Vamos buscar aqui.
É por essa questão de não poder salvar continuamente que a gente não recomenda. Muitos desses serviços têm a possibilidade de fazer notas, de fazer marcações. O problema é que quando tu perde o material, tu também perde essa informação. Então, por isso que a gente recomenda deixar as anotações do conteúdo, no gerenciador, porque é uma forma de não perder essa informação quando ela for necessária. Ah, esse é um recurso bem interessante também. Quando a gente faz pesquisa por um título e ele é compatível com um título de periódico, abre a possibilidade de buscar direto no título do periódico que ele encontrou. Então, eu pesquisei por mecânica de fluidos e existe esse periódico sobre o tema, né, que tem esse elemento no título, e eu posso pesquisar só dentro dos artigos, só dentro do conteúdo desse periódico. Então, é uma outra forma de fazer uma busca mais específica dentro dos meus resultados. Ok? Tá. Esse material aqui é um material que. Esse aqui é um material da Springer. Então, como é que eu vou acessar esse conteúdo? Eu posso clicar nele, eu posso clicar na opção de texto completo também. Na realidade, melhor é pelo texto completo lá. Então, opa, texto completo. Deixa eu fechar um pouquinho essas outras telas. Então, aqui, no caso da Springer, eu posso fazer download dos itens específicos, dos capítulos específicos, ou posso fazer download do PDF completo. Deixa eu ver se eu acho algum outro material da Springer, porque eu quero mostrar para vocês a possibilidade que ele dá, às vezes, de baixar o EPUB também. Vamos marcar para livros. Eu acho que aqui não vai me dar o acesso que eu tô querendo. Pera aí. Deixa eu limpar esses limitadores aqui. Então, vamos ver. De repente, vamos tentar esse outro da Springer. Esse também só tem o PDF. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que tem um outro exemplo para a gente ver aqui. Escrevendo errado fica mais difícil. Aqui. Não, mas esse é a resenha do material.
Esse na realidade não é da Wiley, esse é, perdão, esse não é da Springer, esse é de um outro publicador, é da Wiley. Ok, e daí aqui eu também posso baixar o PDF do material, ok? A gente tem também acesso de livros da Elsevier. Então, deixa eu fazer uma outra busca aqui, para mostrar para vocês como a gente acessa esse conteúdo. Então, essas outras bases, elas permitem, em geral, baixar o PDF, baixar o EPUB ou fazer a leitura na tela. Ok. Ver aqui. Esse é da EBSCO também. Deixa eu tentar fazer uma busca mais ampla. Fluid Mechanics. E vou limitar a Science Direct para gente. Aí eu vou limitar pela base. Aqui. E vamos limitar para livros. Então, esse aqui é um material que a gente tem acesso pela Science Direct, que é da Elsevier. Um detalhe é que às vezes o conteúdo da Elsevier está todo picotado em capítulos, então às vezes a gente não consegue ter uma noção geral de que aquilo é um livro, daí a gente vai achando os capítulos, vai fazendo o acesso e daí se dá conta que o material está dentro de um livro. Mas aí igual a gente pode. Por que que ele está me pedindo o acesso da EBSCO? Deixa eu ir por esse capítulo aqui. Eu não entendo muito bem por que que ele está me pedindo o acesso da EBSCO, mas tudo bem. Vou dar o acesso da EBSCO para ele. Não sei, às vezes acontece essas loucuras assim. Quando acontecem essas coisas, gente, é bom identificar o registro e nos mandar a informação de que está tendo problemas para que a gente possa identificar o que está acontecendo na base. Deixa eu tentar uma outra busca, então. Para mostrar a experiência de um livro pela Science Direct. Aqui. A Science Direct tem muito material de periódico, então eu vou tentar limitar para livros.
Mas talvez eu esteja fazendo a coisa da maneira errada. Tenha que limitar para livros eletrônicos. Vamos fazer diferente. Vamos pesquisar assim. Já vou marcar que eu quero livros só aqui em cima. E colocar o tema. E aí vocês vejam que ele já identifica que ele vai buscar aquele tema dentro da área de somente no que é livro. Deixa eu ver. Esse material é da Springer. Vamos limitar. Aqui. Tá. Então, esse material, conforme eu falei para vocês, ele parece ser um capítulo de livro dentro da Science Direct. Ele não está me dando o acesso, ele não está me dando o acesso específico ao material, mas está dentro da Science Direct e tudo indica que eu tenho acesso a esse conteúdo, mesmo que ele não me mostre aqui. Então, isso é uma coisa que a gente também, às vezes, tem que estar preparado para lidar. Necessariamente, os links, pode acontecer que por algum motivo não estejam ainda perfeitamente estruturados. Mas ele me mostra o conteúdo, ele consegue identificar. Então, o que eu posso fazer a partir do registro que o Sabe Mais identificou, ir nessa base e pesquisar esse conteúdo que ele identificou para mim. Então, a Science Direct é uma base que a gente tem acesso pelo portal da CAPES. Então, Science Direct. Vamos acessar a base. E eu tenho o título do material. Vamos... mas isso é um capítulo, né? Deixa eu só dar uma olhada. Deste livro aqui. Vamos ver se eu consigo acessar o livro por aqui. Não, mas deixa eu pegar o título. Ó, tá aqui o material. E os capítulos do item. Ok? Isso foi uma coisa que eu já notei que às vezes acontece com o material de algumas bases. Elas subdividem os livros todos em capítulos. E aí a gente consegue enxergar os capítulos pelo Sabe Mais, mas precisa fazer uma procura um pouquinho mais detalhada para ter acesso ao conteúdo. Então, o Sabe Mais nos permite encontrar várias coisas ao mesmo tempo, mas dependendo do tipo de material, a gente vai ter que cavocar um pouquinho mais para conseguir acesso ao conteúdo, ok? Então, a princípio, eu acho que a gente já viu alguma coisa das principais bases para acessar
os livros, as suas versões em livros eletrônicos. Deixa eu voltar para a apresentação para ver se a gente esqueceu algum detalhe, ok? Deixa eu ver, tem algumas dúvidas, né? Talvez ele encontre por capítulo, Amanda, mas é algo que dá para. Porque eu acho que naquela busca que a gente fez, deixa eu só olhar ali. Aquela busca, ela era uma busca que estava incluindo. Deixa eu compartilhar de novo para vocês aqui. Ok. Se a gente olhar aqui, olha como ele está fazendo a pesquisa. Vocês não conseguem ver o meu mouse direito, né? Ai, que ruim. Mas se tu prestar atenção aqui, ó, bem nessa parte no primeiro campo, a forma como ele está pesquisando é hydrology, e aí ele está limitando o tipo de material a livro e e-book, e ele está encontrando os capítulos. Então, de certa forma, ele identifica que esse material está dentro de um livro, mas os links não estão perfeitos ainda. Então, provavelmente, o material da Science Direct, a gente ainda precisa fazer ajustes no Sabe Mais para que o acesso seja bem mais fácil. Mas sempre desconfiem, assim, eu não consegui acessar. Bom, de repente, vamos ir na base específica do publicador, vamos dar uma confirmada para ter certeza que a gente realmente não tem acesso. Esses serviços de integração, eles são bem interessantes, eles são bem bons. O portal da CAPES também usa, aquela busca que tem no portal da CAPES é uma busca que usa um serviço similar a esse, que integra conteúdo, mas eu vou dizer, às vezes acontece dele não encontrar o material e se a gente vai na base específica daquela editor, daquele publicador, a gente consegue acesso ao material. Então, nem sempre essa integração de diferentes bases com características diferentes, ela é perfeita. Ela nos traz muitos resultados e nos ajuda a encontrar material que de forma alguma a gente conseguiria buscar em tantas bases ao mesmo tempo, em tão pouco tempo. Então, sim, são recursos bem interessantes. Mas se a gente encontra aquele material que nos parece útil e não consegue acessar da primeira vez, tentar de outras formas, ou até ver com a equipe da biblioteca setorial que atende a unidade de vocês, vale a pena porque às vezes a gente consegue acesso através de outros meios, né? Então, sempre desconfiem um pouco será que eu não tenho mesmo acesso? Né? Para garantir que a gente vai conseguir buscar todo o conteúdo que é de nosso interesse. E aí, nesse sentido, os gerenciadores também são bem úteis, porque a gente pode salvar esses registros, que daqui a pouco eu não consegui acessar o conteúdo, mas eu salvo, eu tenho todas as informações daquele material, de volume, de DOI, de onde é que foi feita a publicação, que facilitam encontrar ele em outras fontes depois, né? Então, vamos voltar para a apresentação e ver se a gente esqueceu alguma coisa. Então, aqui pouquinho era a parte sobre os materiais físicos. Aqui alguns detalhes sobre os itens. As renovações. Renovação de itens, né? Então, a renovação de item, como é que a gente vai fazer? Atualmente, as renovações estão sendo automáticas, mas eu posso, a partir do Sabe Mais, clicar na opção de renovação. Deixa eu só. Então, a partir do Sabe Mais, eu clico aqui em renovação. Então,
E aí eu vou selecionar, eu posso renovar os itens item a item, ou posso usar a opção de renovar todos, né? Como atualmente os itens já estão com as datas com renovação bem estendida, então ele muitas vezes nos dá essa mensagem, mas numa situação de normalidade, a gente clica aqui e ele vai renovar. O único detalhe que a gente tem que cuidar é ver a data de se a data de devolução se alterou para todos os itens também, né? Se não tem nenhuma reserva. E aí aqui a gente pode verificar se precisa fazer a devolução logo para não gerar a situação de multa. Caso existam débitos, é nessa mesma área que a gente vai conseguir resolver a partir dessa opção aqui, débitos. E aí a gente clica, os débitos eles são por item e por biblioteca, e clica na opção de gerar a guia. Um detalhe que a gente sempre pede para prestar atenção é que as pop-ups estejam liberadas para o Sabe Mais, para que ele gere uma guia SAB de fato. A guia SAB é essa guia que é aberta, completa, a gente não precisa preencher nenhum formulário e ela tem as informações claras de que se trata de uma devolução por débito de atraso, qual é a biblioteca que está recebendo. Então, por que fazer por aqui? Porque o débito pago com esses boletos é automaticamente dado baixa no sistema de bibliotecas. Vocês não precisam se preocupar em mandar um e-mail para a biblioteca, em avisar que fizeram um pagamento, em nada desses detalhes. O processo por aqui é automático. Se por acaso vocês preencherem aquele formulário, muitas vezes o pagamento vai para outra unidade, é preciso entrar em contato com a contabilidade da outra unidade até descobrir que o documento foi realmente pago. Isso gera uma série de demandas que tem que ser resolvidas com um tempo maior. Então, às vezes, se a questão da solução do débito é para uma bolsa, para uma coisa assim, fazer o pagamento do débito pelo sistema correto é o mais importante. E aí, bastante cuidado quando vocês forem gerarem a guia pelo celular, porque em geral, pelo celular, os navegadores bloqueiam as pop-ups e não é tão. E o detalhezinho de abrir a pop-up geralmente é pequenininho, então tem que ter um certo cuidado. Mas liberando as pop-ups a primeira vez, ele vai gerar esse documento, que é claramente uma guia das bibliotecas, e aí não vai ter problema nenhum. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. A parte de renovação de empréstimos. E a renovação também pode ser feita pelo URGS Mobile, que é o aplicativo da universidade. Então, deixa eu só mostrar para vocês. Então, o URGS Mobile é esse aplicativo aqui. E a aba das bibliotecas deixa eu só tirar. Passar isso aqui para cá. Ok. Então, a aba das bibliotecas é a terceira aba. E aqui ele vai ter os dados dos empréstimos de vocês. Eu não tenho nenhum empréstimo, por isso que ele não está me mostrando no momento. O que a gente pode configurar aqui? Nos 3 pontinhos lá no menu, a gente pode ativar a opção de renovação automática. Então, aqui, vou desativar só para mostrar para vocês. Se a gente ativa essa opção, o URGS Mobile sempre vai tentar renovar os itens todos os dias. E o que é importante nesse caso é manter as notificações ativas
para que ele possa avisar se conseguiu renovar ou não. O URGS Mobile não é um aplicativo chato, ele só manda uma notificação por dia dizendo se conseguiu ou não conseguiu renovar. Então, ele funciona bem e é um recurso bem útil para evitar a possibilidade de geração de débitos utilizando o material físico das bibliotecas. Ok? A parte das reservas, que está desativada no momento, mas quando ela está funcionando normalmente, quando o material está emprestado, a gente tem a possibilidade de reservar ele se não tiver nenhum outro item igual disponível na mesma biblioteca. E aí a gente vai se identificar com login e senha da biblioteca e clicar na reserva. Aqui também é importante que todas as pop-ups estejam liberadas e lá no SAB a gente dá ok para todas as telas que ele mostrar durante o processo de reserva para fazer a reserva até o final. A questão dos débitos, que eu já falei. E aqui alguns detalhes sobre como funciona o sistema de débitos por atraso nas bibliotecas, ok? Aqui a parte de acesso ao conteúdo eletrônico, a lista de alguns materiais de livros que a gente tem. Então, esse conteúdo é bem variável conforme as bases vão oferecendo e vão tirando e colocando conteúdo. O link para fazer na apresentação que vocês conseguem baixar, é possível clicar aqui e ir para aquela página de download do aplicativo da minha biblioteca. Aqui existe, o que eu queria mostrar para vocês do EPUB. Então, esse material aqui, existe a possibilidade lá na Springer de baixar o PDF, mas também de baixar o EPUB para ler num e-reader, se vocês tiverem interesse. Ok? Os livros da EBSCO. Aqui, uma parte dos livros da Wiley ainda não estava acessível, agora a gente já consegue acessar parcialmente esse material. Para além daquilo e existe o conteúdo que a gente não consegue inserir no Sabe Mais pelas características da base. Então, deixa eu mostrar para vocês, para finalizar. Deixa eu começar uma nova busca. Então, por exemplo, se eu pesquisar pela NBR 6023, que é a norma de referências, eu vou encontrar notas explicativas, alguns materiais físicos sobre normas. Então, aqui nós temos uma dissertação, a gente tem um livro, mas não a norma em si. Por quê? Porque a base de normas é uma base que, pelas características dos dados que ela tem, ela não pôde ser inserida dentro do Sabe Mais. Mas essas bases, a equipe da URGS deu um destaque para elas aqui ao lado, bem à direita. Então, através desses links, eu posso ir diretamente para essas bases, cujo conteúdo eu não consigo achar nos resultados do Sabe Mais. Então, eu posso vir aqui na base de normas, a partir daquele link, e pesquisar e acessar a norma que eu preciso. 6023. Pronto. Então, aqui eu tenho acesso à norma. Então, não está dentro dos resultados do Sabe Mais, mas o Sabe Mais já facilita o acesso às fontes aqui. E se eu quiser saber mais sobre outras bases para, de repente, fazer a minha pesquisa, eu posso vir aqui, clicar em fontes de pesquisa. É uma página do website das bibliotecas e tem uma lista das bases com uma descrição e a possibilidade de filtrar o conteúdo pelo tipo de material, pela área e pela forma em que se dá o acesso a esse conteúdo.
tudo a partir dos links do Sabe Mais, ok? Então, alguns detalhes, a possibilidade da gente exportar para os gerenciadores, que a gente já viu também. A questão de selecionar o formato RIS. E aí aqui tem alguns detalhes de como fazer a importação para os gerenciadores, que eu já tinha falado, ok? Então aqui fica o nosso contato da BibPH, caso vocês tenham mais dúvidas. E agora o bate-papo está aberto para dúvidas que ainda tenham ficado sobre o uso do catálogo Sabe Mais. Juan, sobre as normas da ISO, algumas sim, outras não. As normas da ISO que tem alguma versão traduzida da ABNT, algumas a gente tem acesso, porque elas estão incluídas dentro do nosso pacote. Normas ISO original, essas não. Depende também, algumas normas que tenham alguma vinculação com uma área específica, tipo engenharia elétrica, alguma coisa assim, talvez a gente consiga pela I3E, mas a gente não tem acesso a uma base das normas ISO. Algumas vezes as bibliotecas têm as versões físicas dessa norma, então por isso é importante também fazer a busca no catálogo por elas. E se tu tiveres uma norma específica que tu precisa encontrar, tu pode tentar o contato com a tua biblioteca setorial para que a gente veja talvez se a gente não tem acesso, se uma outra biblioteca onde é possível tentar comutação, a gente consegue o acesso a esse material. Filtrar as bibliografias dos cursos nas buscas. Talvez exista uma forma de fazer isso, mas não tenho certeza se no Sabe Mais. Talvez pelo Sabe a gente consiga buscar isso, porque é uma informação que fica por trás dos registros feitos pelas bibliotecas. Mas é algo que eu preciso pesquisar um pouquinho mais para te dar certeza se é possível fazer esse filtro. Não é uma coisa tão automática. Provavelmente é algo que vai ser implantado no futuro, porque a ideia da equipe do sistema de bibliotecas é que o Sabe Mais seja muito mais integrado com o sistema no qual os professores registram as bibliografias dos cursos, mas é algo que ainda está sendo desenvolvido.